Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Então, 4, 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã, me encontrava toda oprimida e com o temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é o sol verdadeiro, o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento que assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que eu escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? O bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto eu ainda estiver sobre a terra, outros depois da minha morte, e outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância. Mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão. Porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar minha maneira humana. Minha razão é divina. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito, ou ao contrário, sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Então é interessante, né? Jesus tirando as dúvidas a Luísa sobre, né, se é ele ou o demônio. Ele fala de um jeito aqui bem interessante, né? Que se ela sente que quando ele aparece, a luz da verdade é o que aparece, é sinal de que ele, né, de que é verdade, é ele mesmo, né? E ela sente o calor da graça também. Então não tem necessidade de pensar, né? Não canse o teu cérebro, né, pensando que não sou eu quem obra em ti. Então é simples, não tem muito que dificuldade assim para perceber a ação de Deus, né? Ele se faz presente, se faz claramente, né? Ser a verdade sempre, que afasta toda treva. A gente sabe quando a gente está nas trevas e quando a gente não está, né? Eu creio que a gente sabe, eu acho que sim. A gente tem que pedir para Deus, né? Rezar, implorar a Ele para que Ele nos tire da escuridão, se ainda estamos nela, né? Se a gente percebe que ainda temos muito que caminhar para a luz, mas a gente tem que ser honesto, né? A sinceridade em nós. Muitas vezes a gente não é honesto. Então, o problema, às vezes, das trevas, né, que Jesus mostra para mim, é que nós somos trevas, né? O próprio humano nosso é trevas. Então, se nós estamos, assim, acostumados em ser trevas, em negar a realidade, né? Vivemos numa ilusão, vivemos enganando a nós mesmos, né? Fingindo ser uma coisa que não é. Então, tem vários detalhes aí que a gente pode, psicologicamente, enumerar ali, né? Se a gente faz isso. Então, aí a gente é trevas. Então, se a luz aparece, nós vamos ser aqueles que vamos querer nos enganar. E muitas vezes ficamos acreditando no engano que nós mesmos criamos.
né? Ou que criaram para nós. Então, se a gente fica manipulado por pessoas, né? Por coisas, situações, e aí a gente tá preso a alguma coisa, a alguém, né? Então, fica um pouco claro que a gente possa estar sendo enganado, iludido. E a situação, só Deus na causa, né? É muito triste. Então, quando a gente não é manipulado por ninguém, ninguém está manipulando a gente não está preso a ninguém, a gente não segue ninguém, né? A não ser aquilo que a nossa consciência de verdade busca como verdade acima de tudo, né? A gente vai atrás e cava essa verdade, né? Busca, né? De verdade, eu acredito que a gente encontra. Então, a gente vai ser sincero e honesto consigo mesmo, né? E vai buscar a fé verdadeira, a luz verdadeira, que é Deus. E aí, assim, a gente vai poder perceber, né, de verdade, essa ação da luz e da graça, né? E ele vai confirmar, ele vai nos rodear, confirmando sempre que é ele mesmo que está, né, em tudo. Não é um engano, é verdade. Ele está, né? A gente pode querer se enganar, mas se a gente se mantém na honestidade, na clareza mais pura, nua e crua, a gente vai ver que Deus está presente, né? Que Deus não quer nos enganar, de que Ele está presente, que Ele está atuante. Então, é o que eu acredito, né? Então, aí sobre a obediência, eu acho bonito o jeito dela falar, né? Que ela tem que escrever por obediência sobre a conversa que ela teve com Jesus sobre os castigos, porque ela achou estranho, né? Depois de tantos castigos, Jesus fala sobre o que vai acontecer. Ela fala, como será, meu Deus do céu, né? Aí ele fala que muitos será só depois da morte dela que vai acontecer. Daí isso fica um pouco mais tranquilo para ela, né? Se ela tivesse que ver tudo, ela ia ficar doida, ela fala, né? E aí ela ficou falando aqui sobre a obediência não ter razão humana, só razão divina, e que não adianta você tentar conversar com a obediência, que você não vai ter, né? Você não vai vencer, né? Porque ela sempre vai se gabar, né? E passar à frente e não tem o que fazer, né? É interessante. Aí no outro trecho é o 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao padre: Não quer submeter-se? Eu me enterneci ante o lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Depois de ter sofrido um pouco, como vi o padre ali presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Meu amor desde ab eterno jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as divinas pessoas. Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Aí a gente fica questionando, né? Cadê o Espírito Santo? Então, assim, né? Interessante. A gente fica meio confuso com isso, mas tudo bem, vamos tentar ver o que ele está falando, né? Ela, né, depois da comunhão, veio o padre. Jesus fez ela ver o padre. O padre punha a intenção, né, de fazer ela sofrer a crucificação. A pobre natureza dela sentiu repugnância, não porque não quisesse sofrer, mas por outras razões que ela não quer dizer aqui. Não sei, né, o que será que é, ela não quer falar. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao padre: Não quer submeter-se. Eu me enterneci, né, senti a ternura ali, ante o lamento. O padre renovou a ordem dela sofrer, né, por obediência. Então ela se submeteu. Depois de ter sofrido um pouco, como via o padre ali, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o padre, é o padre, não é o pai.
É que é o Padre. Ai, Senhor, me ajuda, né, Senhor? Me ajuda aí. Então, eu, o Padre e tu. Tem três, né? Meu amor desde a eterno jamais esteve sozinho. Sempre estava ali. Então, precisa ter sempre três, né? Então, ele está explicando por que que ele precisa do padre, né? Porque ela estava questionando sobre isso, né? Sobre o padre. Por que tem necessidade do padre? Aí ele está falando, né? O meu amor desde a eterno jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as três divinas pessoas. Tá? Porque o verdadeiro amor nunca está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só ou não é da natureza, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Se soubesses quanto me agrado e me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde ab eterno, né, o interesse do Padre é um amor que ele quer, né, produzir ali através, né, da situação de vítima, dele ser o sacerdote que oferece a vítima para Deus, né? Daí sempre tá os três juntos ali, né? Então é isso que ele tá falando. Então ele goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou está só aparentemente. Se soubesse quanto me agrada poder continuar nas criaturas aquele amor que desde a eterno reinava e reina ainda agora na Santíssima Trindade. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, né? Que ele precisa desse consentimento da intenção do confessor unido com ele, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então ele está explicando por que ele precisa da presença do padre também, né? Ele já falou do João, que sempre tinha um sacerdote, e que no momento ali que ele estava na cruz tinha, né, o João como sacerdote oferecendo. Então, ele já falou várias vezes e aqui ele está falando mais uma vez sobre a realidade do sacerdote ser necessário. E falando que nessa realidade do amor ab eterno, sempre os três, sempre foram em três que se houve essa união recíproca de intenção, onde estão todos juntos na mesma intenção em amar as criaturas, né? Em aplacar a justiça. Então é amar as criaturas, poupar as criaturas de sofrer. Então é o amor que está trabalhando ali. Então e ele quer esse amor sempre dessa forma como reina e né, reinava e ainda reina na Santíssima Trindade. Então ela, o Padre e Jesus simbolizam na Terra nesse momento, nesses atos, a Santíssima Trindade atuando juntos numa mesma intenção de trabalhar em função de salvar as almas, né? De diminuir os castigos. É o que a gente percebe que é isso que eles fazem. Amém? Então, espero ter ajudado vocês e até o próximo estudo. Amém? Fiat. E se Deus quiser falar mais amanhã, a gente vai comentar mais coisas. Fiat, fiat, fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Minha mãe fecha a vontade divina em minha alma para que ela possa formar o primeiro lugar, seu trono e sua morada. Livro do Céu, volume 4, capítulo 23, 22 de outubro de 1900. Dúvidas de Luísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana. Sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. Então, esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, que não fosse Jesus, né, que estivesse ali trabalhando nela, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse. Então ela estava lá na dúvida, né? Ela estava com essa dúvida, né? Será que é Jesus mesmo que trabalha em mim? Mas mesmo assim ela não consegue conter, né? De ir em direção a Jesus, né? O que é que garante que o sol nasce, se não a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro que saiu, senão falso,
porque não se vê os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro, pensando que não sou eu quem obra em ti? Interessante, né? Porque às vezes a gente pode pensar assim, agora não, já faz tempo, né, que eu tô vendo sobre a divina vontade, mas no começo a gente pode pensar assim, ai meu Deus, será que eu tenho que me lançar mesmo nesse livro do céu? Nem é tão conhecido na igreja católica, não se fala, né? Lá os padres ninguém conhece, aí eu tento falar isso para os outros e as pessoas não dão bola, não, né, e tal. Será mesmo que eu devo abandonar tudo, né? Minhas devoções, o meu rosário diário, 1000 Ave-Marias e na missa diária, porque daí, quando a gente começa na Divina Vontade, a gente acaba, algumas coisas não vão dando tempo da gente fazer mais, né? A gente tem que deixar o nosso cérebro mesmo mais para pensar nas palavras, né? No livro do céu, na Divina Vontade, como são coisas novas, e a gente tem que aprender, a gente tem que tentar entender o que Jesus está falando. Então é um processo, né? Até agora, a gente passa pelo mesmo, fica sempre aprendendo, lógico, né? E a gente pode ficar pensando nesse tipo de coisa. Mas aí, o que Jesus está falando? Que é para a gente prestar atenção na luz. Como que não é verdade se aquilo você está queimando as suas paixões? Como que não é verdade se aquilo que você antes era tão apegada, você nem sabia que você era apegada, e aí se descobre que você é apegada, e aí você vai desapegando, né? Como? Né, que não é verdade. Então ele tá falando para prestar atenção nas mudanças que estão ocorrendo, né? Porque você está conhecendo e aquilo está iluminando, né? As atitudes, né? E você está vendo os efeitos em volta. Então não tem como, é isso que ele está falando. Não preste atenção, porque se não fosse eu, você estaria perturbada. Você estaria mais apegada a si mesmo, por exemplo, apego a si mesmo. É egoísmo sempre. Você estaria mais egoísta, achando que você tem mais razão, né? E a gente vai se desapegando, né? No caso, assim, eu noto que eu prefiro às vezes ficar mais calada de algumas coisas, negócio de ter razão, né? Por exemplo, eu parei até de falar muitas coisas. Por que que eu parei? Não é que eu não vou falar nada. Eu parei fazer silêncio na minha mente para poder ver o que Jesus tem para falar, entendeu? Para buscar mais o que Jesus tem, né? Então, assim, não mais o meu eu, né? Então, a gente passa a esperar mais de Deus, as coisas de Deus, né? Querer mais que Deus atue, né? E quanto mais a gente vai conhecendo, mais a gente vai deixando Deus atuar e a gente vai mais desaparecendo, né? Então, isso é muito bom, porque quem sabe de tudo é Deus, não nós. Então, assim, e com isso a gente vai vendo se é bom ou se não é, né? Porque muita gente tem dúvida e muita gente já parou pensando que não, isso aqui não é de Deus, né? Mas a gente vai vendo os frutos, os efeitos, né? Acrescento porque assim o quer a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? Ah, ela está acrescentando aqui, né? A dúvida dela, se era Jesus, né? Olha que ela está obedecendo, porque a obediência está falando para ela escrever os castigos, né? Então ela está falando assim, então quem que vai querer ler isso daqui, né? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre essa terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Olha que interessante, né, a revelação aqui de Jesus. Então, uns durante a vida dela, né, que a gente sabe, né, porque ela viu Primeira e Segunda Guerra, então ela deve ter visto muita coisa ali entre as guerras também, que deve ter tido muita outros tipos de castigo, né. Outros depois, pode ser os dos nossos tempos ou mais para frente, e outros serão aliviados, diminuídos, porque assim, se tem almas vivendo na divina vontade, Jesus promete, né?
que naquela região ali onde tem uma alma, ele vai aliviar, né? Igual ele fez ali na Luísa, porque, olha, ela passou por 2 guerras, e ela morava na Itália, a Itália participou das 2. E aonde ela estava ali corato, assim, não aconteceu nada, né? Então, assim, Jesus, ele aliviou, né? Sofreram menos, vamos dizer assim, né? Então, tem, porque aqui Jesus está falando que vai diminuir, porque é sinal de que terão almas, né? E a gente sabe disso, né? Que terão almas vivendo a divina vontade. Então, eu fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa, a dar lamentos e a repreender. Parece que esta bendita senhora não quer em nenhum momento adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem é necessário perder a própria razão. Porque a senhorita vai se gabando. Ah, lembra que eu falei pra vocês que eu, nossa, falei disso agora há pouco, né? Que eu parei de ficar falando as coisas, de ficar pensando e ficar achando coisas, sabe? Porque eu falava assim, eu acho que isso, aquilo. Eu acho. Porque o que a gente acha não tem razão. Quem tem razão é Deus, né? É isso que eu estava querendo dizer. Porque eu estava esperando mais do que Deus quer falar, sabe? Tipo, do que Deus quer falar. Porque é, o que eu acho é razão humana, né? O que eu estou vendo e a minha vista é curta, né? Então, Deus, ele não tem essa razão humana. Ele não vê dessa forma, ele tem a razão divina. A obediência aqui também é uma razão divina, né? Que ela está falando que tem as razões da obediência, porque ela não está entendendo o que ela tem que escrever. Ela não entende porque ela está colocando ali guerras, isso e aquilo. Ela fala, nossa, vão querer rasgar esse livro, vão querer rasgar isso aqui se alguém ler. Mas não vão rasgar, né? Porque o Deus, ele sabe o que ele está fazendo. Na nossa razão humana, você fala, se eu falar isso para aquela pessoa, ela vai virar a cara comigo. Nunca mais vai querer olhar na minha cara. Né? Você faz, Deus pede para você fazer uma coisa, falar alguma coisa para alguém, porque aquilo é ele que quer fazer, né? Ele que quer falar aquilo, porque aquilo ele sabe o bem que vai produzir naquela alma, né? Aí você fala assim, ai Senhor, eu não vou falar, porque senão nunca mais ela vai olhar na minha cara. Isso aí é uma razão humana, né? Então Deus tem as razões divinas. E a obediência, ela não pensa na razão humana. Ela não vai passar a mãozinha na cabeça da vontade humana, da razão humana, né? Ela tá sempre, ela é ligada com o divino, né? Ela pertence ao divino, é um atributo de Deus, né? Então, assim, ela não tá na nossa vista, ela tá na vista divina. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. E quem quiser viver em paz comigo, é absolutamente necessário que perca a sua, para fazer aquisição da minha. Assim é como raciocina a senhorita. O que se pode dizer é melhor calar-se, porque ao direito ou ao contrário, sempre quer a razão, e se gloria de negá-la sempre. Então a razão não é humana mesmo, né? Então é uma razão divina, aonde a obediência, essa obediência aqui da divina vontade a Deus, a Jesus, é uma obediência aos planos divinos, a toda a ordem divina, né? Então a gente com a nossa vista curta, a gente precisa abandonar ela, né? Então, vou fazer primeiro esse trechinho aqui, depois eu vou fazer o outro. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Livro do Céu, volume 4, capítulo 24, 23 de outubro de 1900. O verdadeiro amor nunca está sozinho. Esta manhã, tendo recebido a comunhão, meu adorável Jesus me fazia ver o confessor que punha a intenção de me fazer sofrer a crucificação. Minha pobre natureza sentia repugnância, não porque não quisesse sofrer, senão por outras razões que não é necessário descrevê-las aqui. Mas Jesus, como lamentando-se de mim, dizia ao Pai: não quer submeter-se. Então aqui ela estava, ao padre, né, com a intenção de crucificação, ela não estava ali, né, com a vontade, né, então sentia repugnância, mas ela fala que não é porque ela não queria sofrer, era por outras razões. Mas Jesus aí vem e lamenta, né, ela não quer, né, ela não quer sofrer, né. Eu me enterneci ante o lamento.
Então, assim, amolece ali, né, antes do lamento. O padre renovou a ordem e me submeti. Diante do lamento de Jesus, né, ela aceita ali, né? Então, Jesus, ele amolece, né? Amoleceu ali o coração, né? Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse. Depois de ter sofrido um pouco, como via o Pai presente, o Senhor disse: Amada minha, eis o símbolo da Santíssima Trindade. Eu, o Pai e tu. Então, agora esse pai aqui, será que é o padre que ele está falando, né? Eu, o padre e você, né? Então, o símbolo da Santíssima Trindade. É em três, né? O sofrimento ali está acontecendo. Jesus, né? Que quer, daí tem que ser assim, Jesus que quer, o padre que quer e a Luísa, né? Então, três pessoas, porque é o símbolo, né? Então, esse pai que está aqui é o padre, né? Então, é como se o sofrimento ali de acordo com as três pessoas, né? Entra em acordo. Meu amor desde ab eterno, então desde sempre, jamais esteve sozinho, senão sempre unido em perfeita e recíproca união com as três divinas pessoas. Então, assim, as três pessoas sempre estiveram unidas juntos, né? Em todas as coisas. Então, assim, nunca ninguém fez nada sozinho. Né? Então, eles têm um amor recíproco, uma união recíproca, né? Então, as três pessoas nunca fizeram nada sozinhas, sempre em três, né? Porque o verdadeiro amor jamais está sozinho, senão que produz outros amores e goza o ser amado e goza o ser amado pelos amores que ele mesmo produziu. E se está só, ou não é da natureza do amor divino, ou bem está só aparentemente. Então, a natureza divina nunca está sozinha, né? Não produz um amor somente para si mesmo, né? É sempre em três, bom, assim, os três sempre estiveram juntos, né? Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, eles sempre estiveram juntos. Mesmo assim, vamos pensar se parece só, como que é? Como Jesus desceu para a Terra, por exemplo, né? Só desceu Jesus, mas é só aparentemente, né? A Santíssima Trindade estava com ele. Então, o Pai na criação, o Pai criou, né? Porque quando a gente fala assim, o Pai criou, o Filho redimiu e o Espírito Santo santifica, não é assim que a gente fala? Então, dá a impressão que estão fazendo coisas separadas, né? Que a criação é o Pai que criou, né? Que foi Deus que criou. A redenção foi o Filho que fez, foi Jesus. E santificação é o Espírito Santo. Então, dá a impressão que eles estão sozinhos, né? Mas é aparentemente. Né? Então, quando o Pai criou, estava o Filho e o Espírito Santo junto. Quando o Filho redimiu, estava o Pai e o Espírito Santo junto. E agora, na divina vontade, é o Espírito Santo, mas Jesus está aqui e o Pai também. Né? Então, nunca estão sozinhos. Né? Eles estão sempre unidos no mesmo amor. Né? Se soubesses quanto me agrada, e me agrada poder continuar nas criaturas, aquele amor que desde ab eterno reinava e reinava ainda agora na Santíssima Trindade. Então, me agrada poder continuar, né? Então, ele continuava. Agrada poder descer na criatura, né? O amor eterno, né? O mesmo amor da Santíssima Trindade, né? Aquele amor que desde da eternidade reinava e reina agora na Santíssima Trindade. Então, continuar esse mesmo amor. Então, é compartilhar o mesmo amor das três divinas pessoas na criatura. Eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Então, assim, é como se essa terceira pessoa, né, ele confirma ali, né, eis porque digo que quero o consentimento da intenção. Então, como se tivesse uma trindade aqui na Terra também, né, como representantes, né, da Santíssima Trindade aqui na Terra. Então, eis porque digo que quero o consentimento da intenção do confessor unido comigo, para poder continuar mais perfeitamente este amor que simboliza a Trindade Sacrossanta. Né? Então, assim, por quê? Que eu pensei aqui, né? São três pessoas. Né? Então, são assim, ele falou que ele não gosta de fazer nada sozinho, né? O amor.
né? Então, o amor não dá, o amor divino ele não é sozinho, né? E tudo iniciou com 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Aí aqui, o que ele está fazendo com Luísa é amor também, né? Então é amor. Então, para ser divino, para que simbolize esse amor divino, ele colocou o Padre também junto, né? Para simbolizar a Trindade, aquela perfeita união que tem entre Pai, Filho e Espírito Santo, né? No céu, né? Mas na pessoa de Jesus já tá a Trindade ali, né? Mas aqui na Terra, né? Então a Trindade, então é Jesus, o Padre e Luísa, né? Para simbolizar que aquele sofrimento, o que se passa ali é amor divino, né? Então é um amor divino. Pensei nisso. Porque isso também para afirmar, né, que o que se passa ali, que está que acontecendo, né, ali na Luísa, nesse sofrimento, que é um amor divino, né? Então pensei nisso também. Mas que ver mais sobre esse trecho. Amém, Fiat. Em nome do Pai que me criou, do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me o gole da vontade divina na minha alma. Dá-me tua bênção, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Dúvidas de Heloísa sobre as coisas que lhe acontecem. Ela quer saber se são de Deus ou do demônio. A obediência não tem razão humana, sua razão é divina. Esta manhã me encontrava toda oprimida e com temor de que não fosse Jesus bendito que operava em mim, mas o demônio. Mas apesar disso, não sabia conter-me em buscá-lo e desejá-lo. E assim que se dignou vir, me disse: o que é que garante que o sol nasce senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu, e no entanto parece mais densa a escuridão da noite, e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é sol verdadeiro o que saiu, senão falso, porque não se veem os efeitos do sol. Agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar-te o cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Acrescento, porque assim o que é a obediência, que no outro dia estava pensando que se de verdade acontecem tantos castigos que escrevi nestes cadernos, quem terá coração de ser espectador? E o bendito Senhor claramente me fez compreender que alguns se realizarão enquanto ainda estiver sobre esta terra, outros depois de minha morte, e alguns outros serão diminuídos em parte. Então fiquei um pouco mais aliviada por pensar que não era a minha vez de ver todos. Aqui está satisfeita a senhora obediência, que começou a franzir a testa e dar lamentos e a repreender. Parece que essa bendita senhora não quer em nenhum modo adaptar-se à razão humana. Não quer ocupar-se de nenhuma circunstância, mas parece que não tem razão. E na verdade é um martírio ter que ver com alguém que não tem razão, porque para poder estar um pouco bem, é necessário perder a própria razão, porque a senhorita vai se gabando. Eu não tenho nenhuma razão humana, por isso não sei adaptar-me à maneira humana. Minha razão é divina. Quem quiser viver em paz comigo é absolutamente necessário que perca a sua para fazer aquisição da minha. Assim como raciocina a senhorita. O que se pode dizer? É melhor calar-se, porque ao direito ou ao contrário sempre quer a razão e se gloria de negá-la sempre. Ai, meu Deus. Então, sobre a luz, né, dessa meditação que eu estava ouvindo, sobre essa realidade que Jesus tem falado, né, no grupo, essas luzes que ele deu, sobre que é importante partilhar e é importante ser muito sincero, né, na divina vontade, porque às vezes a gente esconde sentimentos que ficam escondidos. A gente pode viver enganando nós mesmos, né? E não ter coragem de pôr para fora certas coisas, né? E que tá ali dentro de nós e que só partilhando, só sendo honesto e sincero, é que realmente a gente vai crescer na divina vontade. Quanto mais sincero, mais simples a gente for, mais honesto, mais crescimento também, mais Deus pode expandir os horizontes, porque pode nos purificar mais rápido, né? Então é muito mais forte, né? Essa ação, se a pessoa for
perseverante na partilha, né? E tal, e não ter medo, né, do que sai, né? Não ter medo, assim, de ser repreendida, de ser corrigida, porque isso é Jesus expandindo mesmo o território, devo dizer assim, dentro de nós, tendo mais espaço dentro de nós, né? Purificando, mostrando para nós o que é falso, o que é ruim, o que não é bom, a mostrar para nós o que é trevas dentro de nós, que se não tiver a graça dele, a gente nem sabe, se não dá uma luz para nós, a gente não sabe, entendeu? As trevas que tá ali dentro. Às vezes a gente não sabe, ou às vezes a gente sabe e finge que não sabe porque não quer parecer feio, né? Então, assim, você não quer contar uma coisa horrível que você pensou de alguém, porque você não quer que as pessoas pensem que você é feia, né? Então, às vezes a gente esconde coisas de nós, né? E uma coisa assim que é importante é essa sinceridade de tudo que você pensa, né? Você vê que a Luísa, gostando ou não, ela tinha que pôr tudo. Até as coisas mais absurdas que ela pensasse e falasse, mas. E que Jesus corrigia ela e tal, mas ela tinha que ser honesta e pôr exatamente se ela tá zangada, se ela tá bem de boa ou não. Assim, a parte humana do que ela sentiu e a parte divina do que o Senhor disse para ela. Então, assim, Jesus se agrada desse coração sincero, que não tem máscaras, né? Que não tem uma vida dupla, né? Que não tem o que esconder, que não tem rabo preso com nada, que não tem nenhum interesse humano, né? De ser bem vista. Então, nem aqui entre nós também não pode existir isso, né? Um interesse, assim, de parecer bonito. E aí você diz uma coisa que você não está sentindo de verdade, mas você pensa assim, eu tenho que, né, seguir a linha de raciocínio ali, porque senão vão falar mal de mim, vão pensar mal de mim, né? No fundo, você tá com alguma coisa inculcada dentro de você, um ciúme, alguma coisa que você não quer falar a respeito, mas você sente um ranço. Eu sentia ranço, eu sentia ciúme, né? Eu sentia essas coisas dentro de mim. Eu precisei falar isso, eu precisei muitas vezes falar do ciúme que eu tinha, né? E do quanto que aquilo me incomodava. E que não me deixava totalmente assim, livre, né? Disposta, inteira ali, tentando assim conseguir prestar atenção na luz, porque ficava aquele sentimento horrível, aquelas trevas, né? Mas só assim, expondo, e Jesus prefere que a gente mesmo faça esse trabalho, né? Que a gente mesmo seja essa boca aberta, né? Que a gente, quanto mais sincero a gente mesmo se expõe, ele nem precisa permitir circunstâncias de fora, né? Porque a gente mesmo se expõe, né? A gente mesmo já é boca aberta, a gente já é honesto e sincero. E isso agrada a Jesus porque isso é a simplicidade, né? Ele fala disso no livro do céu, sobre sermos íntegros, né? Então, essas trevas, né, que está sendo dita, às vezes são nós mesmos. Quando por algum motivo a gente tem rabo preso, ou, né? Nossa, eu tô sentindo ultimamente um nojo de falsidade, né? Tanta coisa que eu peço a Jesus para me ajudar a não ser falsa, né? No como viver a caridade, mas que tem coisa que a gente, como é que a gente fala? Dissimula. Mas não é falsidade, é diferente a dissimulação, né? Porque aquela pessoa não está aberta para ouvir certas coisas, mas mesmo assim, você não fica bajulando, não é falso, né? Então, como fazer isso? Porque, assim, para mim, essas manipulação que acontece entre as pessoas, eu acho tão horrível. É totalmente trevas, né? Essa manipulação. Tava pensando no sentido, assim, dessa manipulação. É quando você, por exemplo, alguém te faz um favor, né? De certa forma, é um meio de te manipular. E depois, não é gratuito aquilo que a pessoa te faz, né? E aí, querendo ou não, por causa dela fazer esse favor, você é falso com a pessoa, né? Você quer agradar a pessoa e não tem coragem. Às vezes ela te deixa numa situação desconfortável, que é errada, que não tá certo, que tem que cortar certas coisas, mas você não tem coragem de pôr limite. Porque aquela pessoa, de certa forma, faz um certo favor para você, né? Essas manipulações que acontecem, isso acontece muito nas famílias, né? Essas manipulações, né? Porque se você tiver rabo preso com a pessoa na terra, você não vai conseguir, assim, ser transparente, né? Você não vai conseguir. Você vai ser trevas às vezes, né? Porque você não. Sei lá, né? Você não vai ter coragem de falar algo, né? E perder aquela ajuda porque tem algum interesse humano, tem algum interesse de. E Deus não quer isso. Então, quando Jesus nos mostra aquilo em nós que tem que mudar, o interesse humano, o amor próprio, o respeito humano, é para mostrar essas trevas, né? Porque é o contrário da luz, né? Que a luz é você não se move por nenhum desses tipos de interesse. Então, se Jesus pede, olha, corta essa situação porque não está certo, você é firme, você não fica pensando se vai perder a ajuda daquela pessoa, se aquela pessoa vai pensar mal de você, né? Jesus te mostra ali uma situação que tem que ser equilibrada
E você precisa ser justo e honesto, né, diante de Deus. É razão divina, não é humana. Porque se você viver de opinião própria, você vai ficar pensando, né, em agradar o humano. E não vai, e é trevas o humano. O humano é trevas, né? Esse agradar o humano é trevas. Entendeu? E você é uma falsa paz. Ai, mas eu tô em paz, aceitando tais coisas. Não tá. Às vezes você tá falando isso, mas é uma falsa paz. Você sabe se é verdade essa paz ou não. É uma paz que realmente você tá bem, que não fica uma perturbação na sua cabeça, que você consegue ficar tranquilo, você já tem as luzes, as respostas, e elas realmente te convenceram, ou você fica voltando naquele problema, se debatendo, se debatendo. Então, se você não consegue conviver com aquilo, se tem algo de errado ali, então tem uma treva ali, tem alguma coisa ali que tem que consertar. Às vezes, tem pessoas que guardam sentimentos, né? Até entre nós aqui, né? Ah, eu sinto que, sei lá, a neném chegou. Eu sinto que a Aline não liga muito pra mim. Vamos supor, a pessoa sente alguma coisa assim, né? Tô dando um exemplo, né? Que às vezes a pessoa fica guardando algum ranço de alguma coisa que ouviu e a pessoa ouviu aquilo com a cara meio torta, né? Aquilo não desceu bem a garganta da pessoa, alguma coisa que foi dita. Ela deixa pra lá. Se eu falar vai ser pior, sabe? É trevas, não vale a pena, né? E isso trava tanto pra ação, a cura acontecer. A cura não vai acontecer se você se fechar, se você engolir sapo. Não é engolir sapo, sabe? Não é ficar ali se entorpecendo, se entupindo o canal mais ainda, porque aquilo de uma hora vai explodir de alguma, você sair, você se fechar, entendeu? Então, assim, é coisas que é melhor, sabe, já ser sincero e já jogar fora o humano. Por exemplo, eu tinha muito ciúme da Michelle. Depois da Aline, era a pessoa que eu mais tinha ciúme, era da Michelle. Eu tinha muita dificuldade quando de acolher até as luzes que ela recebia, né? E as coisas que era falada a respeito dela, porque eu não conseguia ver assim, ó, tá elogiando Jesus, né? Tá elogiando Deus nela. Tá elogiando, né? Ela não existe, a pessoa dela. Eu não conseguia abstrair dessa forma. Eu ficava como se eu estivesse numa competição, né? E ficava com aquela rivalidade, né? E aquilo estava me corroendo, porque quando acontecia alguma situação que ela transbordava de luzes, né? E aquelas luzes é justo falar, né, a respeito, da Aline pontuar, né, como que Deus falou poderosamente através dela, eu travava, eu já não queria falar, eu já me sentia assim, o meu áudio não é digno mais, né, brilhou tanto a luz dela que eu tô ofuscada, sabe umas coisas bestas assim, que a gente carrega de, sabe, assim que as meninas, sabe, uma com inveja da outra, umas coisas assim, gente, mas isso é treva. E eu precisei falar, eu precisei contar o que eu estava sentindo, eu precisei chorar essa dor, eu precisei pôr isso para fora, para Jesus me libertar através da verdade. Então, assim, eu só posso dizer com toda segurança que isso não é uma coisa mais que eu estou vacinada contra isso, de tanta luz, de tanta cura, porque realmente o processo foi verdadeiro, aconteceu, você fixou em mim. Ah, mas Ruth, pode acontecer de novo? Não sei, pode, eu não sei quem sou eu, não me garanto em nada, eu não, sabe, nem para mais nem para menos, a gente tem que ser um nada, não é? Mas assim, eu tenho as luzes, eu tenho o trabalho de Jesus, né? Eu tenho a compreensão que ele deu, né? De tudo isso, é diferente de antes, né? Enquanto eu estava naquelas trevas e que eu não admitia, entendeu? Eu ficava ali, aí entope o canal, tá? Parece que entope para você, você fica bloqueado para receber mais entendimento também, porque fica aquele trem fica te corroendo, você não consegue, você não vai conseguir fingir, sabe? Aquilo ali, nossa, não vale a pena, é uma coisa muito nojenta, né? Então Jesus quer que a gente seja simples, honestos, sinceros, né? Foi bonito ontem a Laurice falando, né? Foi interessante, né? Porque assim, ela estava jogando fora, né? Uma coisa que talvez já estava corroendo ela há muito tempo, né? E depois das luzes, do chacoalhão de Jesus, ela se abriu, né? E é assim que se limpa o canal, é assim que se esvazia. E quanto mais a pessoa fala, partilha, sem medo, ele é honesto. Olha, eu sei lá, senti essa repugnância, isso, né? Mas Jesus, mas eu vi que é meu humano, mas Jesus tal. Igual a Aline falou como ela é com Jesus, ela fala o que ela está pensando mesmo, né? Na cara e na coragem. Ela não esconde nada, ela não precisa fingir, ela não precisa esconder uma vida lá na casa dela de um jeito e para nós chegar e mostrar só felicidade, tudo bem. Se ela tiver alguma coisa encucada, ela vai falar. Se ela tiver com algum debate com Jesus, ela vai falar, né? Então isso mostra assim também que Jesus quer isso de nós, essa sinceridade, né? E através disso é que realmente
mais se cresce, né? É dessa forma também que Jesus pode nos purificar, né? É falando, ele não vai expor ninguém de graça. Tipo assim, exemplo, eu vou mexer com alguém bem calado aqui, o Luiz. Jesus não vai vir do nada, assim, sabe? Sem ter uma disposição da pessoa, não. O Luiz, de falar um trem, um segredo dele, uma coisa assim, e eu vou falar aqui, gente, eu tenho uma coisa para falar aqui agora do Luiz, ó. É isso, nunca. Assim, ele não vai invadir dessa forma, entendeu? Ele vai trabalhando e que se dispõe também a esse trabalho de Jesus. Então, quem não conta muito a vida, assim, não conta nada, a gente nem sabe muito se a pessoa está entendendo bem, se a pessoa... Não dá nem para saber se ela está com alguma paixão ainda, amor próprio, nem ela se conhece porque ela não fala, e nem ninguém conhece ela para ajudar também, né? Para Jesus, através de um e do outro que está ouvindo, ajudar também a colher dados, vamos dizer assim, né? Porque nós somos como que colhendo dados da alma que Jesus vai dando, né? Mas não dá porque para perceber nada, porque a pessoa não abre a boca, a pessoa não conta, a pessoa não traz nada, né? A pessoa não partilha. Então, assim, às vezes as trevas é esse conforto que ela tá, e ela acha que tá na luz. Será que ela pode garantir que tá na luz mesmo? Ela entende tudo que tá acontecendo? Ela entende o que Jesus está fazendo mesmo? Ou tem coisas que ela simplesmente está acostumada com as trevas e ficou ali, habituada àquilo ali, né? E não tem problema, estou confortável aqui, né? Então não dá, não é assim, né? Então, o que é que garante que o sol nasce, senão a luz que põe em fuga as trevas noturnas e o calor que expande na mesma luz? Se dissesse que o sol nasceu e, no entanto, parece mais densa a escuridão da noite e não se sente nenhum calor, o que dirias tu? Que não é o sol verdadeiro que saiu, senão falso. Porque não se vê os efeitos do sol. Então, isso tem que ser verdadeiro. A gente não inventa paz. A gente não inventa que está entendendo. A gente não inventa assim, eu estou libertado disso. Eu criei na minha cabeça, fantasiei que eu não tenho tal coisa. Você nunca vai declarar algo se você não viver isso, né? Então, agora, se a minha visão te afasta das trevas e te mostra a luz da verdade, fazendo-te sentir o calor da minha graça, por que queres cansar teu cérebro pensando que não sou eu quem obra em ti? Então, é muito fácil essa percepção, né? Da ação da verdade. Ela é nua e crua, né? E ela vai te afastar das trevas. Então, assim, ela não vai concordar com o ser humano. Ela não vai mentir. Ela vai ser muito direta com você, né? E a ação da luz é tão poderosa, né? Porque assim, ela te afasta das trevas mesmo, né? A visão dela te afasta das trevas mesmo, né? Porque às vezes ela aponta algo que está dentro de você, o interesse próprio, alguma coisa assim muito forte, né? E te mostra a luz da verdade, né? O que é correto, não é esse tipo de atitude, ó. Eu quero isso, 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 isso. Então é tão poderoso isso, como que a gente não vai acreditar, né? Ao contrário, o que é trevas? As trevas vai te manter no conforto, numa segurança humana muito grande, em que você vai pensar assim, não preciso falar nada da minha vida. Eu não preciso contar nada para ninguém. Isso aqui não importa, né? Vou só fingir que não está acontecendo e vou continuar ali. E você acha que é isso que Jesus quer? Jesus quer você triste, nas trevas, amarga. Eu tô amarga, mas deve ser estado de ânimo. Eu tô amarga porque eu sinto que a Aline não gosta muito das minhas partilhas. Eu tô amarga, mas deve ser coisa minha mesmo, é só eu aguentar calado. Parece que tem umas pessoas que ela gosta mais de conversar, outras não. Vamos supor que você tem esse pensamento assim na cabeça. E você fica aceitando aquilo. E você não morre de medo de falar com a Aline, morre de medo de contar no grupo que tá pensando isso. Então você entra, sorri, faz cara de paisagem como se não tivesse acontecendo nada. Então, você tá no engano. Você nunca vai sentir a alegria que o outro está sentindo. Você pode até ficar vislumbrada com o testemunho do outro. Mas você vai pensar, ela é feliz, né? Mas eu não, né? Eu não estou sentindo isso. Mas deve ser assim mesmo, né? Deve ser para mim ser amarga mesmo. Deve ser isso que Deus quer de mim. E não é, né? Ao contrário. Deus quer você limpa também. Deus quer que você limpa para que você também receba a mesma alegria que o outro está recebendo. E o outro está recebendo essa alegria porque ele aceitou ser purgado. Ele aceitou ser limpo. Ele partilhou, recebeu a luz e está vivendo os efeitos dessa luz na vida dele, né? Transbordando de felicidade pela cura que Deus está fazendo. Mas se você se fechar, se você ficar com medo de falar, se você tentar esconder e ser duas caras, não vai funcionar. E você nunca vai experimentar isso de verdade. Só quem dá cara a tapa, quem é ousado, quem não pensa em si mesmo é que sai dessas trevas, né? Quem vai lá e se expõe ao sol, se expõe sem medo, né? Vai sair, mas se sair besteira da minha boca,
problemas. Deus vai... a gente sabe que de tudo o que acontece, Deus tira um bem. E como que vai saber se você está nas trevas até de um erro, de uma confusão do que você está entendendo errado? Você, eu li o livro do céu, parece que eu estou nas trevas porque eu entendi errado. Tá, mas como que a gente vai saber se você entendeu errado se você não falar? Você vai ficar na escuridão achando que está entendendo, que está plenamente entendendo tudo, e não tá. E Deus não quer te enganar. Deus nunca vai te enganar porque Ele é a luz da verdade. Mas Ele não vai te expor de um jeito invasivo. Não vai fazer ninguém ir lá no seu WhatsApp e, oi, conta aí o que está acontecendo agora, oi, sai do grupo agora. Não existe isso. Ele vai querer que você age na liberdade, como eu estava falando através de um áudio que a Aline fez. As pessoas precisam se mover, se dispor numa liberdade muito grande, né? Para a graça agir, para Deus agir na vida delas, né? Que se cala, tá perdendo, vai paralisar isso, não vai deixar Jesus fazer esse processo nelas. Vão ficar só, nem sei lá, se vai ficar feliz também não, porque ela pode estar nas trevas sentindo tristeza, né? Pensando um monte de besteira, né? Parece que gosta mais de uns e gosta menos de outro, interage mais com um e menos com o outro, mas não é, uai. Jesus vai ser conforme a alma é com ele. Então, as que interagem mais, as que são mais abertas, ele também pode ser mais. Ele pode falar mais coisas também para elas, né? Iluminar mais. As que não contam muita coisa, ele não pode fazer nada. Por quê? Porque depende da sua liberdade de se expor, de se abrir. E abrir a boca mesmo, é abrir a boca. É abrir a boca, né? As trevas só vão embora se você abrir a boca. Se você fechar a boca, se você se fechar para partilha, você nunca vai saber, porque o reino da divina vontade não acontece você sozinho, entre irmãos, né? Então Deus já fez dessa forma de ter instrumentos, né, que ajudam o outro. Então, se você não se expor, né, então você não vai saber, né? Então, assim, abrir a boca, é abrir o coração, é abrir a alma, é sair de si mesmo e negar a si mesmo, porque se você se cala, se você se contém, você se vê, você existe, né? Você se aprecia muito e se valoriza muito, né? Então você quer manter a sua privacidade e não tem isso com Jesus. Você não existe, para que você vai ter privacidade, né? Então, assim, né? Não existe a sua vida privativa, assim, né? Mas né, eu e Deus, tá? É você e Deus, né? Mas não é trevas. Se você é você e Deus sem você, né? Sem o ser humano. Com o canal limpo. Para Deus reinar. Senão não tem reino, não tem Deus coisa nenhuma. Tem trevas. E Deus não vai misturar com coisa errada. Então não tem reino da divina vontade acontecendo. Não tem livro do céu, verdade sendo encarnada de verdade dentro de você. Né? Então, muito importante isso, né?